Vamos estudar um pouquinho? Vamos? Deus te abençoe, Má. Eu quero falar sobre 1 Samuel, capítulo 1, que diz assim: houve um homem de Ramataí Zofim, da região montanhosa de Efraim, cujo nome era Eucana, filho de Jeroão, filho de Eliú, filho de Tou, filho de Zufi, efraimita. Um homem de Deus, né? Até onde me consta, um homem de Deus. Um homem da tribo de Efraim, um dos filhos de José, não é? Maria Salete, Márcio de Sonomia. E era um homem que aqui a Bíblia diz que ele tinha duas mulheres, uma se chamava Ana e a outra Penina. A primeira coisa que a gente precisa destacar, por que ele tinha duas mulheres, viu, pastora? Porque uma já dá um trabalho tão grande, né, gente? Eu sei que é bênção, mas dá trabalho, né? Porque nós mulheres somos bichinho carinho, né? Porque naquela época o Senhor permitia, veja bem, o Senhor permitia, Milce, que o homem que tivesse uma mulher estéril em casa, ele poderia contrair um novo casamento, ele ficaria com a primeira e teria mais uma esposa para que perpetuasse a sua descendência, né? Então, se um homem, por exemplo, ele não tem filhos, ele morreu, parou-se ali, né? Mas se ele tem filhos, bem-vindos os filhos dos filhos e assim por diante. E também a palavra do Senhor nos diz que ele tinha essa outra segunda esposa, Penina. A Penina tinha filhos, muitos filhos. Pastora, A Penina tinha filhos. Ana, porém, não os tinha. Queridos, se a gente não conhecer um pouquinho a palavra, né, Milce, Clotilde, Reginaldo, a gente vai dizer, nossa, como assim, pastora? Deus é um Deus de milagres? Sim, ele é um Deus de milagres, Anderson, Milce. Mas Deus faz maravilhas? Sim, ele faz maravilhas. E talvez alguns religiosos, meio sem conhecimento, vão dizer o quê? Vão dizer que, na minha opinião, né? Que Ana tinha um demônio, Ana tinha um espírito opressor, Ana tinha problemas, Ana precisava orar mais, Ana precisava se apegar mais com Deus. Creio que não. Porque a gente vai ver aqui, ó, no dia em que Eucana oferecia o seu sacrifício, dava ele porções, né? A Penina, a sua mulher, e a todos os seus filhos, e a todos os filhos e filhas. Então, uma vez por ano, eles subiam à casa do Senhor para sacrificar. Pastor, uma pessoa só sacrificar não é barato. Uma pessoa sacrificar por ele, pela esposa e por cada um dos seus filhos, vocês não têm noção da oferta que esse homem entregava no altar de Deus, tá? Porque ele tinha com a Penina filhos e filhas, não é? A Ana, porém, ele dava porção dobrada, porção dobrada, dupla honra, né? Porque ele a amava, ainda mesmo que o Senhor o houvesse deixado estéril. Então aqui está a resposta no capítulo 5, que quem deixou Ana estéril foi o Senhor. Foi o Senhor, não foi mais ninguém. Não foi o inimigo, não foi seus principados, potestades, dominadores, não foi mais ninguém. Então, resultado, gente, a palavra do Senhor nos diz que para Ana ele dava porção dobrada, porque ele a amava. Então ele tinha uma outra esposa que ele cuidava, que ele respeitava, que ele nutria, que ele alimentava, enfim, que ele fazia tudo. Cobria de bens, de bênçãos. Mas o amor da vida de Eucana, presta muita atenção nisso, foi Ana.
Ana, que no hebraico quer dizer Hana, que quer dizer graça, favor de Deus. Um favor de Deus que precisava de um favor, não é? A sua rival a provocava excessivamente para irritar, enquanto o Senhor lhe havia cerrado a madre. Presta muita atenção, porque durante todos esses anos, Ana gerou o seu milagre. Qual foi o milagre de Ana? Foi ser mãe. Simplesmente isso. Ser mãe. Agora, fica aqui um código para mim e para você meditarmos. Ser mãe para nós, ser mãe ou ser mãe para consagrar esse filho a Deus, para que ele possa servir a Deus. Ser mãe como um canal de bênçãos ou ser mãe, porque hoje, infelizmente, não todas, mas a gente vê isso. Mães como um canal de egoísmo, de narcisismo. E é um problema, né? Porque o filho é meu. O filho é meu. Se Deus me tirar, eu morro. Não é por aí. Ana não foi assim. Por que, pastora, a senhora acha, na opinião da senhora, que Deus demorou tanto? Porque Deus precisava cumprir os propósitos dele na vida de Ana, né? Então, resultado, a sua rival provocava excessivamente para irritar, porquanto o Senhor lhe havia cerrado a madre. Quem cerrou a madre? Quem fechou o útero de Ana? Não foi o homem, foi o Senhor Deus. Amém? Outra coisa que a gente precisa aprender aqui, assim o fazia ele de ano em ano. E todas as vezes que Ana subia à casa do Senhor, a outra a irritava, pelo que chorava e não comia. Uma das tristezas é quando a gente não põe filtro diante dos nossos inimigos. Vocês estão me entendendo? A gente não põe filtro. E aí o inimigo vai chegando, vai tocando, vai machucando a gente, vai ferindo. Mas a Bíblia diz que ela sentia, tanto que ela chorava e não comia. Presta muita atenção nisso. Muitas vezes você também pode, talvez, impedir os teus milagres, eu também, pela nossa vida de reclamação, de dor, de choro, de desespero. E aí, resultado. E assim o fazia ele de ano em ano, e todas as vezes que Ana subia à casa do Senhor, a outra a irritava, pelo que chorava e não comia. Então Eucana, seu marido, lhe disse: Ana, por que choras? E por que não comes? E por que estás de coração triste? Eu não te sou melhor do que 10 filhos? A Ana tinha inimigos do seu milagre. Você precisa saber que quando você está gerando milagres, se levantam inimigos contra o seu milagre. O primeiro deles foi a rival, que a insultava, que devia olhar para ela e dizer: aí você na igreja, você orando todo dia, toda hora, você ora, você chora, você clama, você brada, você faz campanhas de oração, e esse filho não vem. Eu não sou tanto assim como você, e olha a quantidade de meninos e meninas que eu tenho. Esses são os inimigos que se levantam contra os meus milagres e o teu. Mas levante a sua mão nesse momento e profetiza junto comigo. Vamos lá? Pai, em nome de Jesus, eu profetizo que todo aquele, que toda aquela que o inimigo tem levantado contra mim, eu profetizo a minha vitória. Eu profetizo que o Senhor está quebrando cada palavra, cada dor, cada ciúmes, cada inveja, cada opressão, todo mal contra mim.
em nome de Jesus. Agora, o segundo inimigo do seu milagre era seu próprio marido. Por quê, pastor? Porque ele era um homem apaixonado. E o homem apaixonado, ele não enxerga erros, né? Então, se ele pudesse cantar uma música para Ana, ele cantaria assim: olha para mim, pensa em mim, não pensa nele, não chore por ele, não liga para ele, liga só para mim. E muitas vezes a gente está rodeado de pessoas que nos podam sem perceber, podam a nossa bênção, podam o nosso milagre. Vocês estão me entendendo? Não. Então, se a mulher ela necessita muito de um homem adulto, de um homem centrado, de um homem que sabe, tenha discernimento. Vocês estão me entendendo? E aí ele era tão apaixonado, e outra coisa, ele já era pai com a outra. Ele já era pai de filhos e filhas. Então você sempre vai encontrar, talvez o lugar que mais você não perceba, mas você tem que orar para o seu milagre vir, é dentro da sua casa. E na verdade, o problema de Ana estava dentro da casa dela. Era o marido dela, a mulher, era a Penina e era o esposo dela. Então é problemático isso aqui, né? E aí, resultado, Eucana, seu marido, lhe disse: por que choras? E por que não come? Né? E por que estás de coração triste? Não te sou eu melhor que 10 filhos? O que ela faz? Ela desiste do seu sonho? Não. Ela vai para a presença de Deus. Quantos minutos já estamos, filha? Só medi 50. Não, medi 25. É por aí que eu quero parar com você hoje. Eu vou entrar na oração e no voto de Ana amanhã. Não permita em nome de Jesus, que ninguém dentro da tua casa... Pastor, eu tenho sonhos, por exemplo, que o meu esposo não tem. Se eu contar para ele, ele poda. Se eu contar para minha esposa, ela poda. O que você faz? Você guarda esse sonho entre você e Deus vai trabalhar primeiro na mente, no coração desse marido, dessa esposa, desse filho, dessa mãe, desse pai que é sua autoridade. E as coisas vão ficar mais fáceis. Vocês estão me entendendo? Vocês estão me entendendo? Então, confia nesse Deus. Descansa nesse Deus, Floreliana, Paula, Rosimeire, Maria Luísa, Anderson. Mas não deixa de gerar os teus milagres. É como aquele homem que daqui a pouquinho eu vou postar alguma coisa, eu vou falar sobre ele. Eu esqueci o nome dele aqui agora, que é o nome americano. O sonho dele era subir até o pico Everest, até o pico do monte. E ele lutou e não conseguiu subir. E um dia, quando ele foi convidado para um lugar público, colocaram uma foto do Monte Everest. Ele olhou para aquele Monte Everest e disse: Monte, você é alto, você é grande, você é largo, você é difícil, mas você já parou de crescer. Você não pode crescer mais do que você já cresceu. Eu posso. Em Deus eu posso. Guarde o que eu vou te dizer. Eu vou chegar até o teu pico. E esse homem chegou lá.
na próxima vez que ele subiu o Monte Everest. Vocês estão entendendo, não? Olha para o seu milagre hoje e creia nele. Olha para os seus inimigos, que você fala uma coisa, eles entendem outra. Estão prontos para machucar, para ferir. Quando alguém me pediu perdão esta manhã, eu disse, puxa vida, se você não entendeu o que eu falei, era só você me perguntar. O que a senhora falou mesmo? Eu não entendi. Sabe, meus amores, hoje, os humildes perguntam. Eu costumo dizer que os espirituais, aqueles que são reino, perguntam. Os que são religiosos, os que são orgulhosos, esses julgam. Esses estão prontos para roubar os nossos sonhos. Não permita que ninguém roube os seus sonhos. Não permita. Em nome de Jesus. Tá bom? Ore por eles. Sonho é algo também que você deve orar e gerar dentro de você, escrever num lugar sagrado e não contar para ninguém até que o teu sonho se materialize. Como estamos falando de bebê hoje, do sonho de bebê, mas pode ser a casa própria, a casa no sítio, a casa na praia, um carro, uma promoção, uma empresa que você quer fechar negócios com ela, trabalho. Você não pode contar para qualquer um. Os orientais, os árabes, no Oriente Médio, só se fala de uma gravidez deu certo quando o quê? Quase que a partir do 5º mês. Quando a criança já está totalmente formadinha, bem, está com saúde. O que Deus manda eu dizer para mim e para você hoje? Deixa o seu milagre nascer. Deixa ele andar pelas próprias pernas. Deixa ele estar bem. Gera o seu milagre. Talvez você me diga, mas a pessoa que era para mais me dar apoio, pastor, ela me diz não. Comece a orar por ela. Deus vai trabalhar no coração dessa pessoa, dele ou dela, pai ou mãe, irmãos, filhos, seja quem for. Tá bom? Um grande beijo, um grande beijo, um grande